Não se esqueça de dar o like. Eu, 19, minha irmã, 21, encontrou um vídeo da nossa mãe. Ela acha que é de traição, mas eu acho que pode não ser. Minha irmã encontrou este vídeo no laptop da minha mãe. Acredito que ela estava usando o laptop para alguns assuntos da escola e deve ter fuçado nos arquivos pessoais dela. Ela encontrou este vídeo, é de alguns anos atrás de acordo com a data do arquivo. Definitivamente a nossa mãe no vídeo, e parece ser em algum quarto de hotel. Há definitivamente um homem no vídeo, mas ele está segurando a câmera e não vemos seu rosto nem ouvimos sua voz. Não quero entrar em detalhes, mas basicamente é um striptease sextape filmado pelo homem. Então, enquanto nossa mãe é claramente identificável, não consigo dizer exatamente quem é o homem. Fiquei inicialmente irritado com minha irmã por me mostrar isso, eu disse a ela que é nojento, eu não quero ver isso. Ela me disse que acha que isso pode significar que nossa mãe está traindo nosso pai e que deveríamos pelo menos apresentar a informação ao nosso pai. Eu disse a ela que é muito provável que seja ele na foto, dá para ver as mãos do homem em algumas cenas, eu acho que é meu pai, ela parece pensar que não é. Eu disse a ela que se mostrarmos a eles e for ele, não apenas ficaremos envergonhados, mas eles ficariam bravos com ela por fuçar. Ela disse, por que você se importa? Eu sou quem fuçou, então só eu vou me dar mal. Eu vou te cobrir se eles tentarem ficar bravos com você. Eu disse a ela que deve haver uma maneira mais sensível de abordar a situação, em vez de simplesmente bombardear nossos pais com: Oi, vimos sua sextape. Que pode ser com você ou o amante secreto da mamãe, e devemos considerar as consequências. No entanto, ela parece bastante determinada a apenas mostrar a eles. Ela acha que é a opção mais segura, se ela estiver traindo, é exposta, mas se fosse apenas o pai, nenhum dano feito. Não conseguimos concordar sobre o que fazer, e sinto que ela pode mostrar a eles independentemente do que eu sinta, mas se eu insistir o suficiente, posso convencê-la de uma solução alternativa. Alguma ideia do que devemos fazer? Opção A, enviar anonimamente. Gosto da ideia de enviar anonimamente para ele, talvez por e-mail ou algo assim. Se for ele, sem problemas, e ele não sabe que fomos nós. Opção B, contar a meu pai sobre o vídeo. Se for ele no vídeo, ele saberá que é ele, e ele não vai ficar bravo conosco por sequer olhar para isso? Existe uma maneira de deixá-lo saber que sinto muito ter que olhar para isso, mas é só porque estávamos preocupados com ele, para que ele não fique bravo. Opção C, fingir encontrar na frente dele. Se formos até ele e dissermos que há algo que precisamos mostrar no laptop, e então, enquanto navegamos na frente dele, fingimos tropeçar na coisa pela primeira vez. Podemos dizer o que é isso. Se ele realmente não souber e disser para abrir e descobrir, significa que ele não sabe. Se ele disser, não clique nisso, significa que ele sabe. Cara, se você usar um dos planos que você colocou neste tópico ou confrontá-lo com isso, poste uma atualização. Isso é ouro. Mulheres infiéis não guardam vídeos no laptop da família delas as mostrando nu e traindo, elas não são homens. E se sua mãe acabar sendo a trapaceira mais burra de todas, isso se exporá logo, mas ela não é, então não será. Mas só quero ver a atualização constrangedora, então ainda estou torcendo por C. Não, aqui está o que minha irmã e eu decidimos fazer. Vamos sentar com mamãe e papai, contar a ambos, ao mesmo tempo, que enquanto estávamos usando o laptop deles, percebemos que havia muita porcaria e estávamos limpando para que ele funcionasse mais rápido. No processo, tropeçamos acidentalmente neste arquivo e abrimos sem saber o que era, mas fechamos assim que percebemos. Não vamos dizer a eles que assistimos o vídeo inteiro e não vamos dizer que suspeitamos de traição. Vamos dizer que estamos contando isso a eles porque achamos que deveriam salvar o arquivo em um local mais seguro, talvez em um disco rígido separado ou algo assim, para que não seja invadido. Se meu pai souber sobre o vídeo, ele dirá, ok, faz sentido. Se ele não souber sobre o vídeo, bem, agora ele saberia. A atualização. Sim, as coisas não correram tão bem, infelizmente. Continuei discutindo com minha irmã. Eu disse a ela que se ela tem tanta certeza de que eles estão trapaceando, o mínimo que poderíamos fazer é perguntar primeiro ao papai se ele sabe sobre a fita, mas sem mencionar que a vimos. Ela estava decidida que era traição, com base nas mãos e nos pés, ela dizia, aqueles definitivamente não são do pai. Eu disse a ela que ela era assustadora pra caralho, se eram eles no vídeo, e Deus sabe quantas vezes ela assistiu, ela estava basicamente assistindo a um vídeo da nossa mãe nua e fodendo nosso pai. Mesmo que não fosse nosso pai, ainda é nojento. Ela não se importou. Eu disse a ela que se não pudesse impedi-la, ela deveria pelo menos me deixar fora disso, não quero ter nada a ver com isso. Ela ficou nuclear, foi e contou tudo a eles e ficou muito envergonhada. Acontece que seu pequeno trabalho de detetive estava errado, era meu pai no vídeo. Nosso pai estava com raiva, mas principalmente perplexo, mas ele apenas riu e superou. Nossa mãe, entretanto, não aceitou muito bem. Ela teve um ataque de pânico e enlouqueceu.
Ela estava tipo: o que diabos há de errado com vocês, crianças? Tentei ficar de fora, mas minha irmã me arrastou e me nomeou seu cúmplice, embora eu a tivesse alertado contra isso. Nossa mãe ficou tão magoada e chateada, não apenas porque sua filha a acusou tão descaradamente de traição, mas também porque seus filhos assistiram a uma fita de sexo explícita dela. Ela ficou muito traumatizada, não aguentava mais. Ela se levantou e foi para a casa dos pais, onde ficou o dia inteiro para se recuperar. Ela só ligou para o nosso pai para falar, ela não fala conosco. Nosso pai nos disse para esperar até que ela se sentisse melhor. A amiga da minha filha roubou um relógio de $4.900 do meu marido e não sabemos como contar aos pais dela. Nossa filha, 18, é amiga dessa garota, 18, há cerca de 8 ou 9 meses, e nos últimos meses, ela começou a convidá-la mais frequentemente para nossa casa, porque são colegas de classe, às vezes, têm trabalhos em conjunto para fazer. Bem, na semana passada, ela veio à nossa casa e meu marido estava ajudando-as com um projeto, já que elas estão estudando a mesma coisa que ele estudou. Em certo momento, minha filha mais nova chegou em casa, com suas amigas. Então, minha filha mais velha e sua amiga foram para o escritório do meu marido. Meu marido comentou que tirou o relógio e o deixou sobre a mesa, o que nossa filha viu. Então, ele estava certo. Quando a amiga dela foi embora, o relógio tinha sumido. Depois de procurá-lo por toda a casa, decidi conferir as câmeras de segurança. Ela o tinha pegado, quando ficou sozinha no escritório, por menos de 5 segundos. Para minha surpresa, minha filha não ficou também surpresa, porque, segundo ela, essa é a terceira vez que coisas valiosas desapareceram de nossa casa. Nas 2 primeiras vezes, a amiga de minha filha roubou dela mesma um par de brincos de ouro e um colar de ouro. Minha filha achou que os tinha perdido, porque, honestamente, perdia as coisas o tempo todo. No entanto, ela tinha certeza de que seu colar e brincos estavam em sua caixa de joias e que a amiga os pegou. E agora, meu marido e eu não sabemos se devemos contar aos pais dela, já que ela roubou uma quantia significativa de nossa casa. A última coisa que queremos é envolver a polícia. Só queremos recuperar nossas coisas e ajudá-la a conseguir ajuda, pois, claramente, ela tem um problema. Como falar com os pais sobre isso, sem ofendê-los? No total, ela roubou quase $6.000 de nossa casa, e isso não está certo, mas ela é jovem e queremos lhe dar outra chance. Por isso, não vamos envolver a polícia, queremos falar com os pais dela. Qual seria a maneira correta de lidarmos com essa situação? Edição: apenas para esclarecer, elas estão na faculdade e a decisão de não envolvermos a polícia tem a ver com isso, não queremos afetar a vida acadêmica dessa garota. E eu digo que queremos falar com os pais dela porque ela ainda mora com eles e são eles que pagam tudo para ela. Atualização: meu marido e eu decidimos falar com os pais dela, porque ela mora com eles e achamos que contar a eles era a melhor coisa a fazer. Bem, eles suspeitavam que ela estava fazendo algo errado, porque estava recebendo mais e mais presentes de minha filha, todos os dias, conforme ela dizia. Contamos a eles que nossa filha apenas deu a ela uma pulseira, que era um presente de aniversário, mas o resto das coisas nunca foi dado. Felizmente, eles não ficaram ofendidos e até prometeram verificar o quarto dela, para ver se poderiam encontrar nossas coisas. Quando eles reviraram o quarto e a eletrônica dela, encontraram ainda mais coisas do que pensávamos. Ela vinha roubando coisas de nossa casa por meses, para vendê-las online em um aplicativo de venda de roupas de segunda mão. Em casa, moramos com 4 adolescentes, 18, 16, 14, 12, que estão sempre trocando roupas, sapatos e joias e frequentemente têm discussões, porque um deles pega algo do outro sem permissão. Então, quando ela roubou várias roupas de minhas filhas, elas nunca suspeitaram que era ela. Ela vendeu todas as roupas que roubou delas e só tinha os brincos e o colar de minha filha, um anel de minha filha mais nova, 8, e o relógio de meu marido em sua casa. Segundo ela, fez isso porque queria ajudar seu pai com algumas dívidas que ele tem, porque ela não queria ter que sacrificar a faculdade para reduzir os gastos. Ela trabalha como babá e, às vezes, aquele dinheiro não era suficiente para ajudar a família. Ela notou que minha filha não se importava em perder joias. Logo, pensou em pegá-las, porque ela precisava mais delas. Seus pais confirmaram que tem uma dívida, mas jamais imaginariam que ela faria algo assim para ajudar. Eles pediram desculpas e prometeram devolver cada centavo das coisas que já foram vendidas. Meu marido disse a eles que não era necessário, que ela nos devolvendo as joias e o relógio já bastava. Ela nos devolveu tudo e pediu desculpas. Dissemos a ela que a polícia não seria envolvida, mas que nem todos fariam o mesmo, se a pegassem roubando novamente. Também deixamos claro que ela não é mais bem-vinda em nossa casa e que minha filha vai terminar o projeto para as 2, pois não queremos mais envolvê-la. E foi isso, e não tivemos mais notícias dela, desde então.
Muita gente disse que fomos idiotas por não envolvermos a polícia, e a verdade é que talvez tenhamos sido. No entanto, não iríamos arruinar a vida de uma família inteira por um relógio e alguns brincos. Também li comentários dizendo que minha filha sabia que ela roubava, mas esse não é o caso. Ela perde as coisas o tempo todo ou, às vezes, suas irmãs pegam suas coisas, sem permissão. Então, minha filha nunca suspeitou que sua amiga fosse a ladra. Foi por isso que ela continuou convidando-a. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu estou errado por querer terminar com a minha namorada depois do funeral do ex dela? Então, minha namorada e eu estamos juntos há cerca de 4 anos. Ela costumava ser amiga próxima do ex dela, no entanto, ele tentou se aproximar dela enquanto ela e eu estávamos juntos. Então, ela encerrou a amizade deles. Eles se conheciam há cerca de 10 anos, foram namorados na escola, e ficaram juntos durante a faculdade. Eles terminaram porque ele não queria ter filhos. Ele morreu recentemente, e minha namorada foi convidada para o funeral. Embora eu não estivesse feliz, por assim dizer, em vê-la chorar por esse cara, engoli minhas emoções e ofereci meu total apoio. Ela me pediu para ir com ela. Aqui é onde as coisas ficam complicadas. Ela continuava falando sobre como gostaria que nunca tivessem terminado em primeiro lugar, e que nunca conheceu alguém que ela amasse tanto quanto ele. Ela fez um discurso dizendo que se as coisas fossem diferentes, eles seriam uma família feliz com filhos. Eu tive que me forçar a não dizer nada naquele momento. Agora estamos de volta para casa, e ela não disse nada sobre o que disse. Estou perto de simplesmente sair, mas eu simplesmente não sei se ela disse isso apenas por causa do luto. Atualização. Olá a todos, foram dias estressantes, e meu post recebeu muito mais atenção do que eu esperava, foi avassalador, para ser honesto. Já se passou uma semana desde o funeral, e tenho conversado com alguns amigos, além de ler comentários no meu último post. Para ser sincero, tenho hesitado em falar sobre isso com minha namorada porque ela ainda está deprimida. Ela não está falando comigo e tenho cuidado de tudo em nossa casa. Ela simplesmente ficou deitada na nossa cama. Tentei conversar com ela, mas ela simplesmente me ignora. Tenho refletido sobre nosso relacionamento passado e percebi algumas coisas. Minha namorada nunca foi tão apaixonada por mim quanto era pelo ex dela, ela nunca fez nada tão romântico ou atencioso por mim em comparação com o ex dela. Por exemplo, ela nunca viajou por mais de 3 dias comigo. Mas ela viajava frequentemente com o ex, às vezes por anos. Não é como se eu não tivesse oferecido. Fui simplesmente informado para superar isso, e as pessoas diziam coisas como se ela quisesse estar com o ex, estaria. Algo também a ser observado é que alguns de vocês realmente chamaram minha atenção para outro post. Um post sobre uma garota indo ao funeral do ex. Li o post e não sei se é realmente minha namorada ou não. Alguns detalhes são diferentes, como nossa idade, ambos temos 30 anos. Além disso, eu nunca disse nada sobre terminar com ela por ir ao funeral. Eu não estava exatamente feliz em vê-la lamentar o cara que queria ficar com ela enquanto estava comigo, mas eu não disse nada na verdade. Agora, esse post admitiu que ela realmente traiu. Pensei sobre isso por um segundo, mas não importa. Porque, se ela traiu ou não, eu já terminei com ela. Conversei com ela, ela se recusou no início, não respondendo a mim, mas quando disse que estava indo embora, finalmente disse algo. Basicamente, eu disse a ela que me sinto péssimo desde que ela disse aquelas coisas no funeral. Como se ela preferisse estar com o ex do que comigo. Que eu me sentia como a segunda opção dela. Ela começou a gritar comigo, me chamando de egoísta e que ela perdeu uma das pessoas mais importantes de sua vida, e eu não deveria tornar isso sobre mim. Eu estava cansado demais para tentar gritar de volta, minhas coisas já estavam empacotadas. Estou ficando na casa dos meus pais por um tempo. Nosso contrato de aluguel não expira por alguns meses, então eu não sei o que ela está planejando fazer. Eu não sei o que fazer agora. Eu pensava que ia casar com essa garota um dia e ter filhos. Mas ela queria outra pessoa o tempo todo. Eu, 24, com meu namorado, 21, de 9 meses, nenhum dos meus amigos homens o respeita ou ao nosso relacionamento. Conheci Derek, meu atual namorado, há cerca de 10 meses no nosso escritório. Ele era bastante reservado, mas eu achei ele fofo, então comecei a flertar com ele, e eventualmente começamos a namorar. Ele é definitivamente diferente da maioria dos caras com quem namorei antes.
Ele é naturalmente quieto, reservado. No início do nosso relacionamento, ele parecia um pouco nervoso, mas, uma vez que começamos, ele se soltou. Ele é realmente engraçado, não de uma maneira para entreter um grupo, mas nós nos fazemos rir muito. Ele também é escritor, é um autor publicado recebendo royalties pelo seu livro, está pensando em largar o emprego no nosso escritório para se dedicar à escrita. Acho que ele está ganhando uma boa quantia de dinheiro, mas não tenho certeza. Nos mudamos juntos no mês passado. Eu estava em uma sororidade na faculdade, e a maioria das minhas amigas atuais eram minhas irmãs, e meus amigos homens estavam em fraternidades. A maioria delas namora com meus amigos, mas alguns são solteiros, e um deles, Will, tem uma queda por mim desde a faculdade. Ele me convidava de vez em quando, eu o dispensava gentilmente. Fisicamente, ele não era do meu tipo, malhava o tempo todo e parecia grande demais para mim, meio robusto ou algo assim. Ele lidava com isso muito bem, eu não me sentia desconfortável perto dele ou algo assim. Enfim, da primeira vez que o levei para conhecer meus amigos, como de costume, ele estava bastante calado. Quero esclarecer que ele não é realmente socialmente desajeitado, na verdade, é bastante bom em ler as pessoas. Recentemente, concordamos em ir acampar, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. Todos os meus amigos começaram a pegar no pé dele por causa de sua estatura. Ele tem 1,70 metros e, embora seja muito atlético, ganhou uma bolsa para jogar em uma faculdade pequena antes de desistir. Seu irmão disse que se ele fosse maior, poderia ter jogado futebol americano na divisão 1, todos esses caras são mais altos que ele. Meu namorado entrou na brincadeira, mas ele tinha um sorriso nervoso no rosto a noite toda. Senti a necessidade de apoiá-lo, então fiquei muito próxima dele naquela noite fisicamente. Eu estava sentada no colo dele, aos beijos, não sei porquê, mas senti que isso os faria parar. Acabamos nos afastando e comecei a fazer sexo oral em Derek. Infelizmente, Will, que estava procurando um lugar para usar o banheiro, nos encontrou. Will deixou o acampamento, mas desde então todos têm evitado o assunto. Todos também começaram a zombar constantemente do meu namorado. Ele está lidando bem com isso, mas está realmente me irritando. Minha melhor amiga, que está namorando um desses caras, me disse que Will contou a eles o que aconteceu, e agora todos querem que eu termine com Derek por Will. Alguns dos meus amigos até me disseram o quão bem eu e Will ficaríamos juntos. Finalmente, Will me deu uma carta de amor que ele havia escrito para explicar seus sentimentos. Eu disse a Will que estou no melhor relacionamento da minha vida e não tenho desejo de deixar Derek. Agora, aparentemente, Will quer ter uma conversa homem a homem com Derek, como se achasse que pode dizer ao meu namorado que é melhor para mim do que Derek. Sei que Will já se envolveu em brigas antes, e tenho medo que ele possa confrontar meu namorado violentamente. Derek não tem planos de confrontá-lo ou vê-lo novamente. Neste ponto, estou pronta para parar de sair com a maioria desses caras. A maioria das garotas está se mantendo à margem, algumas delas estão ativamente dizendo para eles pararem. Sinto que, se for preciso, ainda posso ser amiga das minhas irmãs da sororidade e não ter que ver os caras, que tenho certeza que escolheriam Will em vez de mim. Qual é a atitude certa aqui? Atualização. Bem, hoje foi bastante intenso. Fui tomar brunch com as garotas que considero minhas amigas, contei a elas tudo, e elas concordaram que posso me afastar dos caras. Elas ecoaram o que alguns de vocês disseram sobre a maioria deles me ver como um possível encontro ou namoro. Eu disse diretamente aos caras que não ia mais sair com eles, que Will estava começando a me deixar desconfortável. Alguns deles enviaram desculpas privadas, mas eu não respondi. Will decidiu que estava superado, eu acho, e a maneira de mostrar isso foi falar mal de mim e Derek nas redes sociais. Ele me chamou de vadia estúpida, lamentou o fato de um cara como ele não poder ficar com nenhuma garota, e disse a todos que viu o pênis de Derek e era pequeno. Derek pediu permissão para insultá-lo, e eu dei antes de deletar tudo e bloqueá-lo. Derek escreveu o seguinte: quando você viu meu pênis pequeno? Ah, quando você entrou e saiu chorando, o que ele fez? De qualquer forma, deletamos tudo, e neste ponto todos os caras nos enviaram desculpas por mensagem, Facebook, etc., por não perceberem que Will era um idiota, por serem malvados e por não terem sido acolhedores. Ainda não sinto realmente que quero eles na minha vida. Eu e Derek estamos ótimos, eu estava um pouco estressada quando Will começou, mas Derek estava rindo o tempo todo e me fez sentir muito melhor sobre isso. Atualização. Bem, as coisas aconteceram na noite passada. Derek e eu decidimos ir comer algo em um bar esportivo ontem à noite para que ele pudesse pegar um pouco do jogo da NFL. Sem pensar muito, fomos ao lugar da rua. 5 minutos depois de fazermos o pedido, toda a turma entra, menos Will e outro cara. Derek perguntou se eu queria ir vê-los, eu disse a ele que preferia não. Depois de 15 minutos nos ignorando, e eu percebendo que eles estavam sendo incrivelmente barulhentos em um bar esportivo não muito cheio.
dois dos caras solteiros, Peter e Kevin, que, juntamente com Will, eram os principais instigadores, bem como dois dos caras que falaram sobre como iam ficar comigo na conversa por mensagem que o namorado da minha boa amiga havia mostrado a ela, e ela mostrou para mim. Começaram a zombar dele novamente. Eu surtei. Não gritei, mas fui até lá com meu namorado e disse a ambos que sabia o que eles diziam sobre mim, que isso nunca aconteceria, que nunca considerei isso acontecendo, e que estava acabado entre nós. Saí então. Sally e Kate, minhas duas melhores amigas, assim como o namorado de Kate, Tom, e Jack, que sempre achei ser um cara legal, nos seguiram, eu e meu namorado, para se certificar de que eu estava bem e se desculpar. Todos disseram que aqueles caras estavam agindo como idiotas e prefeririam ser amigos meus e do meu namorado. Derek e eu agradecemos a eles, e vamos sair hoje à noite com eles. Estou bastante feliz por ainda ter amigos. Os dois caras conversaram com Derek, e sinto que Derek fez um trabalho bastante bom de impressioná-los. Ele mencionou que costumava jogar futebol americano universitário, eles adoraram isso. Sinto que esse foi o melhor resultado possível. Consigo manter meus verdadeiros amigos desse grupo, cortar os ruins e talvez Derek até faça alguns novos amigos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.